Olá, mamães! Bem-vindas a mais um programa Mamãe UAU, onde aqui a gente discute as melhores estratégias para você se tornar aquela mamãe UAU, aquela mamãe que vai ajudar o seu filho a se tornar na melhor versão de ser humano que ele possa ser. Eu sou Lisa Kunin, educadora há mais de 20 anos, e o nosso tema hoje é como elaborar uma rotina UAU para o período da quarentena. Pois é, hoje estou aqui gravando esse vídeo, estou aqui na minha casa, claro, por causa da quarentena, por causa do coronavírus, e eu sei como mãe, como é difícil às vezes a gente ficar por longo período com as crianças em casa, porque é completamente diferente do período de férias. Período de férias, a gente fica em casa, a gente visita alguém, vai na casa dos primos, do avô, da avó, a gente viaja, vai num parque, pra praia, pro shopping. Mas agora, nesse período, a gente não pode ir para lugar nenhum, a gente precisa ficar com as crianças dentro de casa. Então, às vezes, elas ficam entediadas, a gente acaba ficando nervosa, a gente não sabe o que fazer. Então, eu preparei esse vídeo hoje exclusivamente para a gente poder tratar desse assunto da rotina no período agora da quarentena. Agora, se você estiver vendo esse vídeo numa outra época, numa outra data, né? Graças a Deus já passou, já está tudo bem, mas você pode aproveitar as dicas que eu vou dar aqui para você poder incluir algumas atividades na rotina da criança, no dia a dia ou até mesmo no período de férias. Então vamos lá? Então primeiro, por que uma rotina ela é importante? Então assim, ó, a rotina ela encoraja as crianças a fazerem por si só. Se a criança não tem uma rotina, a gente tem que ficar falando, né? Filho, faz isso, filha, faz aquilo, para de assistir televisão, você já ficou muito tempo na frente da televisão, me ajuda aqui, agora tá na hora de você comer, para de assistir desenho, vai tomar banho, da criança chora porque ela não quer tomar banho. Se não tem uma rotina, o dia a dia da criança acaba ficando bagunçado e muitos conflitos acabam surgindo, porque você precisa ditar as regras, ditar as normas, ditar as obrigações que a criança precisa cumprir, né, durante um determinado momento, e provavelmente ela não vai às vezes querer fazer. Aí é onde ela acaba ficando brava, mal-humorada, ela se revolta, vem a briga, aí você fica nervosa, né? Você briga com ela. Então, para a gente poder evitar esses conflitos, a gente implanta a rotina. Mas não só para evitar conflito também. A rotina ela serve para que a criança entenda durante o dia, né? No dia a dia ela vai se habituando com o que ela precisa fazer, de acordo com uma certa hora, de acordo com o momento do dia que ela está vivendo. Ela sabe que ela vai acordar, que ela precisa trocar de roupa, que ela precisa fazer a higiene dela, dependendo, claro, tudo da idade, tá? Da criança. Que ela precisa guardar as suas roupinhas, arrumar a sua cama, ela precisa tomar café. Tem o momento dela de brincar, de lazer. Então, enfim, ela acaba sabendo passo a passo tudo o que vai acontecer no dia a dia dela. Isso diminui o estresse, diminui a ansiedade. A gente não precisa ficar direcionando a criança toda hora para o que ela vai fazer. Então, criar a rotina é super importante, principalmente para o desenvolvimento da criança e para a gente evitar os aborrecimentos. Agora, Elisa, por que investir um tempo para organizar a rotina na quarentena? Então, assim, olha, esse é um período que a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar em casa. A gente não sabe se vai ser uma semana, se vai ser 15 dias, 20 dias, 30, tem gente falando até de 40 dias, a gente não sabe quanto esse tempo vai durar. Então, a rotina deixa as crianças bem tranquilas. Como eu falei, elas sabem o que vai acontecer e a gente já consegue prever o dia a dia, a rotina da criança, principalmente explicando para ela o que vai acontecer, tá? Então, investir esse tempo ali vai ajudar a criança a aproveitar melhor o tempo dela e você também vai poder aproveitar melhor o seu tempo. Porque você vai colocar ali na rotina alguns momentos onde a criança vai poder fazer atividade sozinha, outros que você vai poder fazer com ela. Acaba sobrando um tempo para você poder fazer as suas coisas, fazer a sua rotina também, né? Então,
investir um tempo para organizar essa rotina é muito importante, principalmente para o que você vai colher nos próximos dias. Agora deixa eu aproveitar, fazer um parênteses aqui e te convidar, se você está assistindo esse conteúdo aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui embaixo, para você não perder nenhum vídeo novo que a gente colocar, para poder te ajudar nessa missão maravilhosa que é a maternidade e desafiadora ao mesmo tempo. E não se esquece de clicar no sininho aqui abaixo, para você poder ser notificada sempre que um vídeo novo aparecer aqui. Vamos para a próxima pergunta então. Então, qual o maior benefício da gente ter uma rotina durante a quarentena? Olha, principalmente nesse período de quarentena, a gente vê muita coisa, muita notícia, só se fala disso em todos os meios, todos os canais, seja de televisão, seja no WhatsApp, seja internet, né? O comentário entre os adultos, a gente só comenta sobre isso. Você já parou para pensar como fica a cabecinha da criança? Olha, eu mesma já precisei sentar com a minha filha um momento e a gente ficou uns 15 minutos mais ou menos, para quem não sabe, a Ana Lu tem 5 aninhos, para poder explicar de uma forma que ela entendesse o que está acontecendo, mas sem gerar um pânico na cabecinha dela. Porque eles ficam vendo, né? Às vezes é na televisão junto com a gente, na conversa de adulto, às vezes é ouvindo alguma mensagem. Então a gente precisa parar e ter atenção para a criança. E até a gente mesmo, a gente fica às vezes no estresse, a gente fica prestando tanta atenção nessas coisas, que isso daí acaba gerando uma ansiedade que não é legal. A gente acaba ficando muito ansioso, o nosso corpo acaba recebendo uma descarga de cortisol muito grande por conta disso. A nossa imunidade cai, imunidade caindo numa época dessa não é nada legal. Então, a rotina, ela é legal para manter a nossa mente saudável, a nossa e a das crianças também, porque a gente também precisa se preocupar com ela e entender, né, que elas são pequenininhas ainda para poder entender tudo o que está acontecendo e assimilar tudo, e sem ficar em pânico, sem ficar nervosa, sem ficar ansiosa. Então, a rotina ajuda a gente a colocar outras coisas no nosso dia a dia, a gente distrair um pouco a mente, fazer outras atividades para a gente não pirar nesse momento. Por que uma rotina consegue gerar estabilidade e segurança para a criança? Então, quando a gente coloca a rotina, a criança ela já vai saber o passo a passo, tudo o que vai acontecer no dia a dia dela. Desde os bebezinhos, né? Se a gente fizer uma rotina, a criança tende a ficar mais calma, mais tranquila. E quando você faz a transição de uma atividade para outra, a criança já está habituada. Isso, gente, serve para todas as crianças. Todas as crianças. Criança é criança. Todas as crianças precisam de rotina. Aliás, nós adultos, todas as pessoas precisam de rotina. A criança, mais ainda, se você coloca uma rotina na vida da criança, você vai evitar aquela cena de chegar lá pelas 5, 6 horas da tarde, a criança está assistindo o desenho e você interrompe e manda ela tomar o banho de imediato. Ela vai pedir para terminar o desenho, você vai falar que não, ou você vai deixar ela assistir aquele, daí depois você vai mandar ela tomar banho, ela vai pedir só mais um. E isso acaba gerando muitos conflitos. O que eu atendo de mães que me mandam mensagens pelo WhatsApp, por e-mail, falando: Lisa, o que eu faço? O meu filho não obedece, eu falo para ele fazer as coisas, ele não fala. Aí eu pergunto, como que está a rotina da criança? Aí adivinha? A rotina não está. Não tem a rotina estabelecida. Então a rotina, gente, se vocês souberem a importância da rotina, o tanto que ela pode contribuir, não só para você ter uma vida mais tranquila, mais sossegada com o seu filho, mas principalmente para a sua criança se desenvolver, você colocaria rapidamente correndo. Não importa somente nesse período da quarentena, não. Você colocaria a rotina para sempre na vida do seu filho, da sua criança. E agora, então, quais as vantagens da gente ter uma rotina? Então, a rotina, ela traz essa segurança para a criança. Desde crianças pequenininhas, se você colocar uma rotina na vida dela, vai ficar muito bom até no momento, entre aspas, de despedidas. Sabe quando o pai ou a mãe precisa sair para trabalhar
e daí a criança faz aquela birra, ela chora, né? Ou quando você volta, que ela está ansiosa por você, que ela gruda, que ela te suga. Se você coloca a rotina, ela vai saber da hora que ela acordou, que ela tomou o café, que o papai ou a mamãe vai sair para trabalhar, ela vai fazer as atividades dela, depois de um determinado momento os pais vão voltar, eles vão fazer atividades juntos. Então, se você coloca a rotina, até esses momentos de sair, de voltar, já é previsível para a criança, ela às vezes já até espera. Acontece muito de um dia que é feriado ou final de semana, crianças pequenininhas até perguntam se o papai ou a mamãe não vai tchau tchau, não vai sair, porque elas já estão acostumadas e habituadas. Então, para a criança, traz muito conforto, traz aconchego, traz o entendimento do que está acontecendo, ela fica mais tranquila, mais calma. Então, são várias as vantagens. E também, quando você coloca os horários pré-estabelecidos para a criança, por exemplo, o horário de almoçar, o horário de vocês brincarem juntos, o horário dela fazer alguma brincadeira, acaba tendo o tempo onde vocês vão estar juntos, os pais e a criança vão estar fazendo algumas atividades, vão estar interagindo junto, e você vai colocar aqueles momentos onde a criança consegue ficar sozinha por um tempo, se distraindo, claro, se for muito pequenininha, sempre com a supervisão de um adulto, mas você consegue talvez ficar perto dela, lendo um livro, né, fazendo alguma outra atividade, ou colocar ela junto com você na cozinha enquanto você faz alguma atividade. Então você consegue estabelecer momentos onde vocês vão estar juntos, interagindo um com o outro, e momentos aonde cada um vai estar fazendo a sua atividade. Porque a maternidade, gente, sobrecarrega muito. Se a gente não prestar atenção, não cuidar, da hora que você acorda, a hora que você dorme, você só fica em função do seu filho, da criança, né, envolvido com a maternidade, que é maravilhoso, claro que é, mas a gente tem outras coisas que são importantes para o nosso bem-estar também. Se a gente cuida apenas só de uma parte da nossa vida, outras partes acabam ficando prejudicadas. E isso, com o passar do tempo, pode acabar interferindo na nossa saúde emocional também. Então, a gente precisa cuidar da gente como um todo. Então, a rotina é bom para isso. Você consegue, dentro da rotina da criança, montar a sua rotina e você também fazer as coisas que são importantes, que são prioridades para você, para o seu bem-estar, para você cuidar bem de você. Lisa, e se eu não fizer uma rotina, o que que acontece? Bom, se você não tem uma rotina hoje na sua casa, eu não preciso nem responder essa pergunta. Provavelmente, é claro que tem as exceções, a gente não vai tratar das exceções, tem gente que pode ser que lida muito bem do jeito que está, mas eu conheço muitas mães que conversam comigo que não têm a rotina estabelecida e daí, gente, vira um verdadeiro caos. A criança não tem horário para tomar café, às vezes ela acorda e já come alguma coisa, às vezes ela come, a mãe leva no quarto, às vezes ela vai comer na sala, às vezes vai comer na cozinha, às vezes vai comer mais tarde. Já começa tudo bagunçado por aí. Um dia ela toma banho antes de ir para a escola, outro dia ela toma banho a hora que chega da escola. Então a criança ela acaba ficando muito confusa no ambiente. E é o que eu falei, às vezes pode acabar acontecendo ali os atritos, os desentendimentos, né? Porque a criança tá com vontade de fazer uma coisa e a gente quer obrigá-la a fazer outra coisa. E ela não entende por que ela tem que parar aquilo para poder fazer o que a mãe está pedindo. Então, a rotina, ela bagunça tudo. Como eu falei também antes, a mãe acaba ficando estressada, né? Que só fica ali em função e brigando com o filho. Tem mães que falam, meu filho não obedece na hora de tomar banho, meu filho não ajuda com a casa está toda bagunçada. É uma luta na hora de fazer tarefa porque ele quer fazer tal coisa. Gente, rotina. A rotina, eu não vou falar que ela é a solução para todos os problemas, mas ela ajuda muito a resolver muitos problemas. Já vi muitos casos, já acompanhei várias mães que só de implantar a rotina, não estou falando agora apenas nessa época de coronavírus, não. No dia a dia, né, da criança, na sua rotina, só de implantar a rotina, já viu muitas melhoras, principalmente no relacionamento mãe e filho. As mães se colocam mais tranquilas, mais pacientes, relatam que os filhos ficam, entre aspas, mais obedientes. Por que será que eles ficam mais obedientes, né?
Então, presta atenção. Se você não implantou ainda a rotina em casa, eu acho que esse é o momento que você está aqui comigo, que você está assistindo esse vídeo. Eu acho que vale a pena pensar e começar a programar uma rotina aí. Lisa, de quanto em quanto tempo eu preciso rever a rotina da criança? Então, olha, a rotina, como eu falei assim, ó, desde os pequenininhos, os bebezinhos, recém-nascidos, quando nascem, eles já precisam de uma rotina. Até porque, com a rotina, você já vai adaptar o sono da criança, a criança vai saber o horário, que é o horário de dormir. Então, desde bebezinho, né, o ritual do banho, do soninho, que os pediatras recomendam deixar um banho mais para o final do dia, para poder relaxar, ele vai mamar, vai dormir mais tranquilo. Então, se você segue uma rotina, desde pequenininho, a criança tende a se habituar com aquele estilo, com aquela rotina, com aquele dia a dia, e ela tende a ficar mais tranquila. Agora, como que você vai fazer? Conforme a criança for crescendo e ela for se desenvolvendo, você vai vendo o que já pode ir inserindo na rotina dela, o que dá para poder ir acrescentando. Por exemplo, a sua criança, ela já consegue organizar as coisinhas dela, ela já consegue guardar os brinquedos dela, então você vai incluindo isso, ela pode te ajudar no dia a dia, ela vai para a escola, ela tem atividades de casa para poder fazer, então você vai olhar a sua criança, as necessidades dela. Eu não vou falar aqui que a cada quanto tempo você tem que ajustar a rotina para 1 ano, para 5 anos, para 2 anos, porque depende daquilo que a sua criança, o que você vai vendo, a percepção do desenvolvimento dela, que você já percebe que ela é capaz e principalmente o que ela acredita que ela é capaz. Porque às vezes a criança acha que ela tem condição de lavar a louça. Uma criança, por exemplo, de 4 anos pode pedir para você para deixar ela lavar a louça. E você vai pensar, não, 4 anos é muito pequeno. Não. Se ela tem 4 aninhos, se ela acha que ela é capaz de lavar a louça, deixa, coloque na rotina dela um momento que seja 5, 10 minutinhos para ela lavar a louça. Deixa ali uns potinhos que não tem problema de se machucar, colher, deixa objetos que não tem perigo, sempre pensando na segurança da criança e coloca que aquele horário, aquele momento, a rotina dela é a rotina dela ajudar a mamãe. Ela vai ficar tão satisfeita em poder contribuir, em poder colaborar e ver que ela já está fazendo trabalho de gente grande, que isso daí, conforme vai passando o tempo, dá para você ir aprimorando, aumentando esse tempo, colocando outros tipos de louça, e você então vai colocando a criança para poder participar, para ela ver que ela também é responsável nesse ambiente que ela vive, né? Que todo mundo é responsável, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que contribuir. Então, respondendo, em que fase é melhor criar uma rotina para a criança? Todas as fases. Tá grávida? Já começa a pensar na rotina a partir do momento que a criança nascer. Você tá vendo o vídeo agora, a tua criança tem 1 aninho, tem 2, tem 5, tem 10 anos, coloca a rotina de imediatamente, tá? Rotina é importante para todas as idades, para todas as fases. Você só vai adaptar de acordo com aquilo que a criança já é capaz de fazer. Agora, como fazer uma rotina eficiente? Pois é, o que colocar, o que acrescentar nessa rotina? Eu sempre falo assim, ó, a rotina ideal, a rotina saudável, ela é como uma dieta, tá? Você não cuida com a alimentação da criança, você não procura ver se tudo que ela está comendo se abrange, né, todos os nutrientes, as vitaminas, os minerais que são importantes para o desenvolvimento dela. Você não pensa, na hora que vai montar o pratinho da criança, de colocar um prato colorido, né, com um pouquinho de cada tipo de alimento que é importante para as necessidades dela? A rotina é a mesma coisa. A rotina é como se fosse um prato que você vai colocar dentro dele, dentro da rotina, os alimentos saudáveis. O que são esses alimentos saudáveis? O que é esse prato saudável? Então, tem que ter um tempo de relacionamento entre todas as pessoas da família. Tem que ter o tempo para a criança poder brincar. Ela é criança, ela precisa se desenvolver e as brincadeiras são muito importantes para isso. Tem o tempinho interior dela, né? Aquele tempo para a criança parar, para ela se perceber, para ela olhar para ela mesma, para ela se descobrir. Tem aquele tempinho de desacelerar.
né? Não é muito recomendado brincadeiras de correr, de pega-pega, de pular próximo da hora de dormir, porque senão a criança vai deitar com uma adrenalina muito alta. Tem o tempo de dar uma desacelerada, conseguir falar, né? Para ela poder ficar mais tranquila e abaixando ali a adrenalina. O tempinho do sono, que é muito importante, o repouso, o sono, para poder organizar as ideias, tudo aquilo que ela aprendeu durante o dia, para o cérebro poder absorver, assimilar tudo. Tem o tempo dos estudos, né? Criança que já pratica alguma atividade, que já vai para a escola, tem o tempo dela voltar, dela revisar, reforçar tudo que foi visto na sala de aula. Tem o tempo dela desenvolver a concentração. No método Mamãe UAU, eu coloco todas as dicas do que você pode colocar em cada um desses itens, tá? Eu ajudo lá a elaborar bem a rotina, a gente coloca várias opções do que você pode estar colocando para cada mãe ver aquilo que é o melhor para sua criança, aquilo que se adapta no seu dia a dia, né? Tem o momento da espiritualidade, para, né, quem pratica alguma religião, tem alguma crença, então poder fazer junto com a família. Então a gente coloca no quadro de rotina todas essas opções para que a criança tenha, que, ó, por exemplo, aqui é como se eu tivesse colocado para vocês os grupos importantes de alimento. Agora, qual que é o alimento de cada grupo? Como que você vai fazer? Tempo de relacionamento da família, como que você vai fazer? Tem N possibilidades. Tempo de brincar, vários tipos de brincadeira, tempo da criança se perceber, o tempo dela interior, dela ficar quietinha no canto dela. Isso é muito importante para as crianças, tem as formas de fazer isso, né? O tempo de concentração também. Então aqui eu coloquei os grupos importantes que precisam ter. Agora, o que você vai colocar dentro de cada grupo, quais são as atividades, as práticas, aí são infinitas. Cada família tem que ver aquilo que cabe, né, dentro do seu dia a dia. Uma pergunta, gente, agora, que eu falo assim para as mães: como que tá a rotina do seu filho? Delas falam: eu tô vendo para comprar o quadro de incentivo. Gente, por favor, quadro de incentivo é quadro de incentivo. Rotina é rotina. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vou explicar aqui as diferenças. Quem usa o quadro de incentivo está satisfeito com os resultados? Tá tudo bem. Eu não estou aqui querendo fazer ninguém mudar de ideia, nem estou querendo falar mal de um ou mal de outro, não é nada disso. Mas eu vou colocar as diferenças, porque muitas mães, eu falo de quadro de rotina, elas vêm falar de quadro de incentivo, então não é a mesma coisa. O quadro da rotina tem o que a criança vai fazer em cada momento do dia. Tá? Então, o que ela vai fazer na hora que ela acorda, tem a sequência de tudo que ela vai fazer. Que horas que ela vai tomar banho, se é mais de manhã, se é mais à tarde, que horas que ela vai lanchar, que horas que é o momento da leitura dela, enfim, tem cada horário ali durante o dia da criança. O quadro de incentivo, não necessariamente. O quadro de incentivo, você vai colocar algumas regrinhas, entre aspas, algumas obrigações que a criança tem que cumprir no dia a dia. Então, a criança tem que tomar banho, ela tem que arrumar a cama, ela tem que ir para a escola, ela tem que ajudar em casa. Então, tem alguns itens ali. Se a criança cumprir, ela ganha uma estrelinha, um bichinho, um desenho. Se ela não cumprir, ela não ganha. Quando ela cumprir, né, com o que ela fez ali na semana, ela ganha um prêmio, ela é premiada por aquilo. Então, por exemplo, pode ser que hoje a criança vai fazer a tarefa de manhãzinha. Ela já acordou, já correu, fez a tarefa. Ela fez a tarefa, fez, ganhou uma estrelinha. Pode ser que no dia seguinte ela vai fazer a tarefa no final do dia. Ela fez a tarefa? Fez, ela vai ganhar uma estrelinha. Mas ela fez na mesma rotina, no mesmo horário? Sempre não. Ela fez em horários diferentes. Então, isso não é rotina. Isso é uma lista de atividades, de obrigações que a criança tem que fazer durante o dia. O quadro de incentivo, você incentiva a criança a fazer alguma coisa, em troca tem uma recompensa. Ela é premiada, ela escolhe um prêmio, enfim, é premiado conforme o acordo entre a família ali, né, entre os pais e a criança. Na rotina não tem prêmio nenhum. O prêmio é a criança perceber que ela
tem algumas coisas para ela fazer e ela se sente motivada por si só a fazer aquilo, sem premiação. Porque no quadro de incentivo, pode ser que se você experimentar tirar o prêmio, pode ser que a criança não queira fazer a atividade, porque ela está fazendo porque ela vai ganhar alguma coisa ali na frente. Na rotina, não. Independente, ela vai querer fazer as coisas. E eu falo da gente trabalhar com o quadro de rotina para a criança se perceber e ela sentir que ela faz parte de todo aquele meio, ela observar que o papai tem a rotina, que a mamãe tem a rotina dela, que ela tem a própria rotina, e ela se motive a fazer. Que não vai ter a vida inteira alguém em cima dela, alguém cobrando, alguém exigindo, alguém dando alguma coisa em troca, tá? Mas é o que eu falei, se na sua casa você coloca o quadro de incentivo, você está feliz com o resultado, é isso que você quer e no futuro é outra coisa, tá tudo certo. Mas o quadro de incentivo é diferente do quadro de rotina, tá bom? Lisa, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Olha, aonde eu vejo que as pessoas mais erram ao elaborar um quadro de rotina é quando a mãe ou o pai, ou os dois juntos, pegam um papel, coloca ali a rotina da criança, monta bonitinho e chama a criança e fala para ela, olha, essa aqui é a sua rotina, a partir de amanhã nós vamos seguir. Você deve estar pensando, mas Lisa do céu, o que tem de errado nisso? Na verdade não tem nada de errado, mas poderia ser melhor. Se você chamar a criança e ver com ela quais são as atividades que ela tem no dia para fazer, o que é importante ela fazer da hora que ela acorda até o horário dela dormir, desde o momento de lazer, até as obrigações com o estudo, até as obrigações em casa. Se você chamá-la e vocês listarem juntos tudo o que tem para fazer, pede opinião para ela. Quanto mais você deixar a criança falar, quanto mais você pedir opinião para ela, melhor, mais eficiente vai ser essa rotina. Então, conversa com ela. Então, aproveita agora esse período que a gente está em casa, esse período de quarentena, pega um dia, vale a pena você pegar um meio-dia, um dia inteirinho para você resolver essa questão da rotina com a criança. Ela vai amar em participar. Gente, eu não tenho dúvida, já estou até vendo a alegria deles no olhar, no sorriso, de estar ajudando você, de vocês estarem fazendo uma coisa junto, da criança estar sendo ouvida, de você colocar ela para participar. Então deixa, quanto mais ela falar, quanto mais ela participar, quanto mais ela expor a ideia dela, melhor. Claro que às vezes você vai ter que estar ali conduzindo e ajustando. Pode ser que às vezes alguma sugestão, alguma ideia não é viável, mas aí você vai fazendo os acordos, você vai substituindo. Depois que vocês listarem tudo isso daí, aí o que acontece? Vocês vão começar a elaborar a rotina. Então, aonde eu vejo mais falhas na organização da rotina é não trazer a criança para participar, porque, gente, a rotina dela, né? Ela que vai executar. Então, por que não pegar a opinião dela? A minha rotina, como que eu faço? Eu monto. Eu vejo, olha, qual que é o horário do dia que eu estou mais disposta? Eu gosto de gravar os vídeos, mas ali à tardezinha, 5, 6, 7 horas, até a noite. É o horário que eu tenho mais energia, o horário que eu estou mais disposta. Eu gravar de manhã ou depois do almoço, gente, não rola. Para mim, não vai. Eu ainda estou no nível de energia baixo. Já pensou se alguém chegasse para mim com uma rotina montada, onde eu teria que gravar os vídeos no período da manhã? Eu daria conta? Daria, mas para mim seria muito mais sacrifício. Como eu me conheço e eu posso escolher, então para mim eu vejo que eu sou mais produtiva nesse horário. Então eu escolhi colocar nesse horário. Então se você pegar com a criança, pedir para ela ajuda, vai ter o horário que ela vai se identificar mais para fazer tal coisa, vai ter horário que ela vai gostar mais de fazer uma atividade, ela vai ver qual que é o melhor horário para ela poder tomar banho. Talvez se ela gosta de um desenho, ela não vai escolher o banho no horário deste desenho, ela vai escolher ou antes ou depois. Se você impor a rotina, pode ser que você vai colocar que ela tem que tomar banho às 7 horas da noite, justo no horário que passa o programa que a criança mais gosta. Ou é justo o horário que ela quer parar um pouquinho, ler um livro,
Então, pense em sempre colocar a criança para participar. Não tenho dúvida que isso daí é a forma mais assertiva de elaborar uma rotina. E como organizar a rotina? Então, olha, vamos lá. Primeiro, para você organizar. Primeiro, chame a criança. Então, a gente já viu. Chama a criança para poder participar. Para ela poder colocar todas as atividades que ela tem que fazer ao longo do dia. Depois, peça para ela te ajudar a colocar o horário, né? Qual que é o momento ali que ela vai querer fazer. E olha, explique para ela o porquê que é a rotina, qual que é o benefício da rotina. Coloca que a mamãe também, se a mamãe não tem, vai ter a rotina. Seja o exemplo para o seu filho. Então, explica que vocês vão estar começando uma nova etapa. Coloque os benefícios que é para o bem dela, para ela poder saber quais são os momentos. Quando a gente tem uma rotina dessa pré-estabelecida, você já deixa até umas brechinhas, que são os horários que você vai poder... não sei se a criança vai com você no mercado ou não, nesse período de quarentena não vai sair, todo mundo em casa, mas depois que passar, qual vai ser o horário onde vocês vão poder sair? Coloque também a rotina, uma brecha para você precisar levar o pediatra. Então, explique tudo o que vai acontecer, tá? E a rotina, então, falando agora, dentro da quarentena, você vai explicar para a criança quais são os benefícios, que vocês vão ter atividade para o dia todo, para... Ai, que passarinho lindo! Você vai colocar para a criança que vocês vão ter rotinas durante o dia, para vocês terem várias atividades, para o dia não ficar monótono, não ficar cansativo, não ficar chato. Peça sugestões de atividades que ela gostaria de fazer. E principalmente, assim, ó, não seja general, sabe? Na rotina. Você vai colocar a rotina com a criança, mas pode ser que por algum motivo ou outro ela queira trocar um horário. Se você vê que não tem mal nenhum, ceda. Se, por exemplo, é um final de semana e a criança quer fazer uma atividade diferente, quer mexer com outras coisas, quer brincar com água, deixa ela fazer. Sabe? Não seja assim tão engessado, tão firme, tão rígido. A gente tem que saber ser maleável. Quando a gente ensina isso daí para a criança, a gente está ensinando ela a exercer como que eu posso dizer, essa questão de não ser tão rígida, sabe? De ser flexível também. Existem as regras, existem as normas, mas de vez em quando dá para colocar uma exceção ali também. Então não seja tão rígido. E para as crianças pequenininhas, pensem na forma de você facilitar a interpretação da rotina para ela. Não adianta para uma criança de 2, 3 anos, 4, que ainda não sabe ler, você pegar um quadro de rotina, você escrever o que ela tem que fazer de segunda a sexta, ou sábado, domingo, todos os horários. Ela não vai saber ler, ela não vai entender, ela não vai conseguir traduzir. Você vai ter que estar toda hora falando para ela, olha, hoje esse horário tem que fazer isso, olha, agora é o horário de fazer aquilo. Isso daí vai te irritar de um jeito que você vai ficar ali em cima da criança o tempo todo. Então, use, né, da inteligência, da sabedoria, pense em formas de você facilitar para a criança a interpretação do momento da rotina dela. Lisa, e por onde começar? Então, olha, planeja primeiro qual que vai ser o horário, o momento que você vai fazer isso. Escolha um dia. Vamos pensar agora que a gente está aqui no período da quarentena, né? Então, escolha um dia. Olha, estou em casa, estou com meus filhos, amanhã eu vou organizar, então, o quadro da rotina com a criança. Já chama a criança, se você está vendo esse vídeo agora e já vai colocar em prática, então, terminou o vídeo, já chama a criança e já fala para ela, olha, vamos fazer um quadro da rotina amanhã? Aí você vai explicar os benefícios que eu coloquei ali em cima. Você pode falar para ela, olha, já vai pensando quais as atividades, porque amanhã você vai contar para a mamãe quais as atividades que a gente faz, para a gente poder colocar certinho no papel. Então, já vai preparando a criança para o que vai acontecer e quais são os benefícios. No outro dia, então, você chama a criança com os benefícios todos listados ali e você vai encaixar nos horários. Você vai ver quanto tempo que vai levar para cada atividade, qual que é o tempo de brincar, qual que é o tempo que ela tem, né, desde a hora que ela acorda até a hora dela tomar o café. Então, você vai colocando isso daí. Agora,
É importante você saber assim, a rotina da criança agora no período de quarentena, ela vai ser diferente do período depois que voltar toda a rotina, né? Porque hoje as crianças só estão em casa, então você vai ter que colocar várias atividades durante o dia para ela fazer. Se você não sabe o que colocar, corre lá nas nossas redes sociais, no Facebook, @LisaCunen, no Instagram, LisaCunen também. Tem várias dicas, eu sempre estou colocando lá, de atividades, de sugestões para você poder fazer com a criança nesse período de quarentena, tá? Porque não vai ter, às vezes, o horário da escola, que a gente já sabe que toma um período. Às vezes, se a criança faz alguma outra atividade, algum esporte, não vai ter. A gente vai ter que preencher com outras atividades. Então, se você está em dúvida, não sabe o que dá para colocar, corre lá nas redes sociais, que lá a gente coloca várias sugestões para você estar implementando. Então, pega essas sugestões para você estar distribuindo aí no dia a dia, tá? Acho que eu vou deixar até um link aqui embaixo da descrição também de algumas atividades que a gente sugere para você colocar. Agora, voltou o período normal, voltaram as aulas, aí a minha sugestão é: deixa essa rotina para um período de férias e aí você vai colocar então a rotina do período letivo, do período normal, do dia a dia, da rotina normal de aulas. Daí você então faz um ajuste. Então lembrando, essa rotina, ela é uma rotina que ela é temporária, ela é agora para esse momento que vocês vão estar em casa. Mas depois que voltar às aulas, aí com certeza você vai se juntar com a sua criança e você vai montar uma nova rotina também. E por último, um exemplo de como fazer isso daí. Então, olha, tem uma forma de rotina que eu adoro fazer, que é aquela rotina, como eu disse, que a criança ela vai se perceber, a criança vai ver, ela mesma vai conseguir se entender qual que é o momento do dia que ela está e o que ela tem para fazer. Essa rotina eu também coloco ela muito detalhada lá no método Mamãe Uau, mas aqui eu vou tentar dar uma passadinha aqui para a gente não se estender muito. Mas, por exemplo, eu gosto de pegar um relógio redondo de fundo branco, aí a gente tira aquele fundo branco e a gente divide ali nas horas, nos ângulos, e a gente pinta colorido. Por exemplo, a criança acorda às 8, das 8 às 9 da manhã, pinto de uma cor. Das 9 às 10, ou das 9 às 10 e meia, das 9 às 11, dependendo do tempo que você deixou para cada atividade da rotina. Você pinta com uma cor diferente ali. Depois, você pega um quadro e você vai colocar nesse quadro os horários nas colunas, e cada coluna você vai pintar. Então, por exemplo, aqui você colocou das 8 às 9 em cima. Essa coluna você vai pintar da mesma cor que você pintou lá no relógio, tá? Então, se das 8 às 9 você pintou de azul, nessa coluna, das 8 às 9, você pinta de azul também. Se essa coluna refere-se a trocar, fazer higiene, tomar café da manhã, o que você pode fazer? Colar figurinhas que representam a criança fazendo a sua higiene, se trocando, tomando o café da manhã. Então, ela vai saber que enquanto o ponteiro do relógio estiver nessa parte azul, ela tem que ir lá no quadrinho de atividades e olhar no que está em azul o que ela tem que fazer. E ela tem que terminar antes do ponteiro do relógio passar para o próximo horário, que vai estar com outra cor, que daí com outra cor já tem outra atividade. Então, é uma forma que crianças bem pequenininhas conseguem visualmente olhar para o relógio e olhar para o mapa dela, para o quadro de rotina, e ela entender o que ela tem que cumprir, tá? Então, essa eu acho que é a melhor forma para todas as crianças de todas as idades. Claro, né, a partir ali dos 2 aninhos e meio, dela conseguir olhar no relógio mesmo sem saber a hora, mas ela vai conseguir ver, sem conseguir entender a hora, ela vai conseguir entender o que ela precisa fazer. Eu espero que tenha ajudado. Vou deixar aqui embaixo, então, no link para você poder baixar as atividades, para você poder incluir agora nesse período da quarentena, com várias atividades para você olhar, sentar com a sua criança e você poder montar o quadrinho aí da rotina dela.
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a sua curtida aqui, o seu like para dizer que você gostou do nosso vídeo. E também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Sempre tem muitas dicas para você, como eu já falei, para você poder lidar com a maternidade da forma mais maravilhosa, mais tranquila possível, como tem que ser. Então siga a gente nas redes sociais, Facebook, @LisaCunen, Instagram, @LisaCunen também. Um grande beijo, até o próximo vídeo.